Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fã Engenharia e devido a um vídeo que eu fiz sobre eletrocalhas, surgiram várias dúvidas a respeito de como dimensionar uma eletrocalha, né? Como saber qual eletrocalha eu vou utilizar a partir da quantidade de cabos que eu tenho. Então eu resolvi falar desse tema com vocês. Eu já fiz um vídeo bastante parecido, o princípio é basicamente o mesmo, de dimensionamento de eletrodutos, mas vou trabalhar aqui com dimensionamento de eletrocalhas para ficar completo, né? A gente vai ter os dois vídeos, como dimensionar eletrodutos e como dimensionar eletrocalhas. Eu dividi aqui em passo a passo, eu dividi minha tela, vamos para a tela agora. Eu dividi minha tela aqui num passo a passo, vamos verificar aqui como é que funciona esse processo. Então o primeiro passo é verificar a quantidade e o tipo de cabos que serão instalados. Então eu fiz uma situação hipotética aqui para a gente conseguir entender. Vamos supor que eu tenha 25 cabos de 2,5 e 80 cabos de 6 milímetros quadrados para poder instalar em uma eletrocalha. Eu não vou entrar aqui no tipo de eletrocalha que você tem que utilizar, todos esses processos eu já falei no vídeo aqui que eu vou deixar o link aqui em cima. Eu vou falar qual eletrocalha projetar, se é uma 50 por 50, se é uma de 100 por 50. Então eu fiz uma situação hipotética, 25 cabos de 2,5 e 80 cabos de 6 milímetros quadrados. A primeira coisa que você tem que saber é quantidade de cabo. Então a quantidade nós já temos, 25 de 2,5 e 80 de 6 milímetros quadrados. Agora, o tipo de cabo que vai ser instalado. Bom, dependendo do tipo da minha instalação, eu tenho diversos tipos de cabo. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um cabo de PVC, isolação, 450-750 volts, que é a tensão de isolação. Ah, mas por que tem duas tensões de isolação? No teste de isolação que eles fazem um teste de isolação para fase terra e fase-fase. Esse 450 é teste de isolação para fase terra e o 750 é teste de isolação para fase-fase, tá? Só para ficar claro aí para vocês. Então aí, a gente tem um cabos de PVC, os dois cabos, de 2,5 e de 6. De PVC, 450 750 volts, classe 5. Para quem não sabe, classe 5 é a maleabilidade do cabo, né? O cabo classe 5 ele é mais maleável do que o cabo classe 2, né? Tranquilo? Mas aí tanto faz você utilizar para eletrocalha classe 5 ou classe 2. Nesse caso não tem problema nenhum. Sabendo já o tipo de cabo que eu vou utilizar, então é muito importante você saber qual tipo você vai utilizar na sua instalação, porque cada cabo, cada tipo de cabo, por exemplo, um cabo classe 2 possui um diâmetro externo maior ou menor do que o cabo classe 5, tem essa diferença aí, tranquilo? Agora vamos lá, primeira coisa que você tem que saber é, cabo de 2,5 possui um diâmetro externo de 3,5 milímetros quadrados, né? Essa área aqui é a área do cobre e essa área é com a isolação, então eu preciso saber o diâmetro externo de cada cabo. Onde que eu vou achar esse diâmetro externo? No fabricante. Então aqui eu tenho um modelo de fabricante para vocês, que é o nosso cabo anti-chama, 450-750 volts. Você vai olhar aqui na tabela do fabricante, diâmetro externo de um cabo de 2,5. Então 2,5, diâmetro externo, ele tem 3,5 milímetros, sem ser quadrados, tá? Só 3,5 milímetros, é o diâmetro externo. Um cabo de 6, com essas características nossas, tem um diâmetro externo de 4,6 milímetros. Então tá aí onde é que você vai consultar. Pega a tabela de um fabricante, pega a referência de um e joga em cima dele. Ah, mas tem vários tipos de fabricantes. Você vai ver que fabricantes de boa qualidade, o diâmetro externo varia muito pouco. Então dá para você ter uma média aí trabalhando com um fabricante só, não precisa ficar variando e comparando diâmetros externos não. É só para mostrar para vocês de onde que eu tirei esses diâmetros externos, tirei da tabela da Cobrecon, 2,5 3,5 milímetros e 6 eu tenho um diâmetro externo de 4,6 milímetros. Voltando aqui para o nosso processo, como que a gente vai achar agora a área que esses cabos ocupam? Então o segundo passo é calcular a área da seção transversal que os cabos ocupam, baseado no diâmetro externo dado pelo fabricante. Então, como vocês viram, a gente olhou o diâmetro externo, descobrimos o diâmetro externo, já sabendo quais cabos vão estar nessa eletrocalha, e agora a gente vai calcular a área da seção transversal baseado no diâmetro externo. Para calcular a área da seção transversal é muito simples, vamos voltar lá para a matemática. Voltando para a matemática, a gente sabe que a área de uma circunferência ela é πr ao quadrado. Só que eu estou trabalhando com diâmetro. Se eu sei que r é igual a d sobre 2, se eu tenho r ao quadrado, eu tenho d ao quadrado sobre 4. Logo, a gente vai ter a fórmula da seguinte maneira, né? A área da seção transversal de uma circunferência é πd ao quadrado sobre 4, que eu estou trabalhando com diâmetro. Essa área ocupável de um cabo, somente um cabo.
Então a gente tem a área que o cabo de 2,5 ocupa e a área que o cabo de 6 ocupa. Vamos calcular cada uma. Então você calcula πd² sobre 4 vezes a quantidade de cabos, ou seja, 25 cabos para o cabo de 2,5 e 80 cabos para o cabo de 6 milímetros. Logo você vai ter a área 1 e a área 2. Eu já calculei previamente essas áreas, então para o cabo de 2,5 a gente vai ter 240,53 milímetros quadrados, então só deixar claro aqui para vocês que é milímetros quadrados, tá? E para o cabo de 6 a gente vai ter 1.329,52. Só voltando, πd² sobre 4, então respectivo diâmetro externo, então esse D aqui eu vou usar 3,5 e depois eu vou usar 4,6, multiplicar pela quantidade de cabos exatamente de cada cabo, né? Então 25, 2,5 e 80, 6. Tendo essas duas áreas, eu somo essas duas áreas. Somando essas duas áreas, eu tenho uma área total que os dois cabos irão ocupar dentro da minha eletrocalha. Então eu tenho aqui 1.570,05 milímetros quadrados. Agora a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo é verificar a taxa de ocupação possível da eletrocalha. Para isso, a gente vai para a norma. A norma aqui, 5410/2004, nesse item, ela fala sobre eletrodutos, taxa de ocupação de eletrodutos. Como ela não tem base, ela não fala sobre os tipos de eletrocalha, sobre essa taxa de ocupação de eletrocalha, a gente utiliza ela também para as eletrocalhas. Eu vejo alguns projetistas aí utilizando para eletrocalhas 30% a 35%. Se você vê isso em alguns projetos, é algo bastante comum entre os projetistas trabalhar com uma quantidade menor. Até porque, como você tem muito espaço na eletrocalha, o pessoal gosta de colocar muitos cabos lá e você acaba prejudicando isso, né? Porque se a sua temperatura aumenta, a sua capacidade de condução de corrente diminui. Então isso é para outro assunto, né? Quando a gente falar de fator de agrupamento. Mas aqui vamos trabalhar com os 40% da norma. Se você quiser trabalhar com 35%, não tem problema. É só você, ao invés de utilizar os 40%, usar 35%. Vamos trabalhar com o que a norma pede aqui, embora ela fala de eletrodutos, vamos trabalhar com as eletrocalhas, tranquilo? Vamos utilizar essa porcentagem aqui para eletrocalha também. Eu tenho aqui, ó, eu sei que 1.570,05 milímetros quadrados é a área que esses cabos meus, 80 de 6 milímetros e 25 de 2,5, vão ocupar. Eu tenho que saber o seguinte também, os 40% que a norma pede de ocupação em relação aos 60%. Numa eletrocalha, eu tenho a largura e a altura, né? Como é que eu acho a área? Se eu achei a área da seção transversal do cabo, eu tenho que achar a área da seção transversal da eletrocalha. Se eu cortar a eletrocalha pelo meio e olhar ela de frente, eu vou estar vendo aqui a largura e a altura, né? A seção transversal, a área da seção transversal. Para achar a área dessa seção transversal é muito simples, base vezes altura. Então se eu tenho aqui a largura vezes a altura, é como se eu estivesse achando a área de um retângulo, né? Para mim achar a área desse retângulo, eu vou começar a saber quais são as minhas larguras comuns fabricáveis de eletrocalha, quais são as minhas alturas comuns. Eu tenho alturas comuns aqui de fabricação de 50, 75 e 100 e larguras comuns variadas de 50 até de 1000. A hora que eu começo a chegar aqui em 500, 600, eu já começo a trabalhar com leito. Mas o processo é o mesmo de cálculo de ocupação, é a mesma coisa. Vou colocar aqui do lado quanto que eu tenho que ocupar. Então eu tenho que ocupar aí 1.570,05 milímetros quadrados. Bom, para mim achar a área de seção transversal da eletrocalha que eu vou ocupar, eu multiplico a base vezes a altura, né? Largura vezes a altura. Se eu multiplicar aí 50 vezes 50, eu vou ter 2.500. Só que eu posso ocupar desses 2.500, que é a área total, né? Esses 2.500 aqui é toda essa área. Eu posso ocupar 40% dela, então 0,4, multiplico por 0,4. Você tem uma área ocupável aí de 1.000 milímetros quadrados. Se eu tenho 1.570,05, eu estou passando aí dessa área ocupável, então eu não posso utilizar uma eletrocalha de 50 por 50. E aí você vai fazendo essas tentativas. 75 por 50, será que daria? 75 por 50, multiplicado por 0,4, 1.500. Eu tenho uma área que eu posso ocupar de 1.500, mas eu tenho uma área de cabos que eu vou ter de 1.570, então ainda não dá, porque vai ultrapassar a área que eu tenho em relação à área que eu tenho da eletrocalha. Área de cabos com a área da eletrocalha. Então não dá essa medida ainda. Vamos tentar aqui 100 por 50 então. Então aqui ó, 100 de largura por 50 de altura. A área total agora é 40% dela, 2.000. Aí a gente já conseguiu achar a nossa eletrocalha. Se eu tenho 2.000 milímetros quadrados de área que eu posso ocupar e eu tenho 1.570 de área de cabos que irão ocupar,
significa que uma eletrocalha de 100 por 50 daria para mim trabalhar com essa quantidade, com essa área de cabos. Entenderam? Eu espero que vocês tenham compreendido esse processo aí. Então, o último passo, que é o que nós acabamos de fazer, é comparar a área ocupada dos cabos com a da eletrocalha prevista. Então, se você tem essas áreas comuns, já tem conhecimento delas, é só fazer a comparação das áreas. Se eu tenho 1570 e se eu tenho 2000 de área útil, com certeza eu consigo trabalhar com essa quantidade de cabos dentro dessa eletrocalha, tranquilo? Espero que vocês tenham entendido o conceito. Vocês podem trabalhar com essa taxa de ocupação tanto de 40% quanto de 35%, depende do projetista. Se você quer trabalhar com mais folga, trabalhe aí com 35%, 30%, mas o conceito é o mesmo. Ao invés de você multiplicar aí a área útil da eletrocalha por 0,4, você vai multiplicar por 0,35 e assim por diante. É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês, tirado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.